Vamos adiantar o nosso lado aqui. Então, hoje a gente encerra esse assunto. Então, hoje nós terminamos o assunto do julgamento de todos os habitantes da terra. Não é que encerra o assunto no sentido de que tudo que tinha para aprender sobre isso foi passado aqui. Não. Mas o necessário, sim. O necessário para você entender esse assunto, ele está sendo passado e vai ser concluído nesse momento, vai ser concluído hoje. Na semana que vem, como eu já adiantei para vocês, nós vamos falar sobre os sinais e a volta de Jesus. Então nós vamos, ao tratar dos sinais, nós vamos ter uma percepção se estamos longe ou se estamos perto do dia da volta de Jesus. E como será essa volta? É o que nós vamos estudar na próxima semana. Eu quero repetir a pergunta para sua reflexão. Se você continuar vivendo como está hoje, qual será a sua sentença no juízo final? Nós estamos para responder aquela pergunta: o que foi que aconteceu em 1844, cerca aí de 180 anos. Eu não sei se eu atualizei a data ali, não sei se vai aparecer de novo essa pergunta ali, mas a pergunta era essa: o que foi que aconteceu em 1844, cerca de 180 anos atrás? Lembra que tem essa pergunta em aberto para a gente responder. E essa aqui acompanhou a gente durante os dois estudos passados. Se você continuar vivendo como está vivendo, seu estilo de vida, qual vai ser o resultado? Você vai ser salvo? Você vai ser condenado? Veja, você pode dizer, Deus é que sabe. Sim, isso só é parte da verdade. Deus sabe. Mas você também sabe. Porque você vai receber baseado no que você está fazendo com a vontade dele para a sua vida. E eu também. Baseado na vontade dele, que já lhe foi revelada, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, é baseado nisso que você vai ser julgado. Mesmo que você endureça o coração e diga, eu não acredito em nada disso aí que você está dizendo. Amigo, mas Deus já lhe entregou. E se ele lhe entregou, você é responsável. Faça o que você quiser, mas você é responsável. E ele vai acertar as contas comigo e com você, baseado nessa entrega que ele fez. Porque ele fez a entrega exatamente para que você não ficasse inocente diante da situação. Para saber, então, quando termina... Era uma outra questão que ficou em aberto, quando terminava o período dos 2.300 anos, que a gente viu no estudo passado. Então, para saber então quando termina esse período de 2.300 anos, é preciso saber quando ele começa. Essa profecia foi revelada ao profeta Daniel com a seguinte advertência: a visão da tarde e da manhã. Qual era a visão da tarde e da manhã? Aquilo que a gente viu, Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então o anjo conversando com Daniel, em Daniel no capítulo 8, no versículo 26, o anjo diz assim: a visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, ou seja, essa palavra cerrar quer dizer selar, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, Daniel, os acontecimentos que estão descritos naquela informação lá das 2.300 tardes e manhãs, não é para os seus dias. Não é aqui para os seus dias, é para dias muito... Ou seja, é para coisa para frente, Daniel. Então você cerra o livro, ou seja, cele o livro. Porque são acontecimentos que vão estar lá para o futuro. E aí no versículo 27, Daniel, olha o que aconteceu com Daniel. Eu, Daniel, desmaiei, estive enfermo há alguns dias e espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Então essa visão lá das 2.300 tardes de manhã foi algo tão forte para Daniel que ele chegou a adoecer fisicamente porque ele estava querendo entender o que era aquilo ali e ele não estava conseguindo. Aí você pode dizer, então Daniel não entendeu, você vai entender, Xavier? Vai explicar para a gente? A questão é que o anjo explicou a Daniel. O anjo teve misericórdia dele, Deus ouviu a oração dele e Deus mandou um anjo para poder explicar a ele. Certo? Olha o que diz aí, ó. Enquanto Daniel orava, pedindo que Deus lhe revelasse o significado da profecia, o anjo apresentou-se novamente ao profeta, dizendo: no princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado,
considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, a explicação que eu vou dar para vocês aqui agora não é a explicação da Igreja Adventista, não é a explicação da Assembleia, da Batista, da Católica, é a explicação que o anjo deu. Só vou passar para você o que o anjo disse que ia passar para Daniel. Certo? E nós vamos encontrar os elementos que o anjo vai mostrar para Daniel, os elementos da profecia, nós vamos encontrar eles no decorrer da história do mundo. Ah, o anjo disse que ia acontecer isso. Aconteceu? Quando? Como? É só o que a gente vai fazer. Pegar aquilo que o anjo disse que aconteceria e encontrar nos anais da história esses eventos, esses acontecimentos. No capítulo 9, no versículo 23 a 27, o anjo começa a explicar. Eu coloquei aqui as partes principais para que a gente possa entender o assunto. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, presta bem atenção, principalmente porque nós vamos falar de números aqui. O anjo está dizendo para ele, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ele está dando um ponto de partida. Quando a ordem para restaurar, para reconstruir Jerusalém, que estava destruída, quando a ordem sair, você vai contar, olha aqui, haverá 7 semanas e 62 semanas. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Vamos contar aqui quantas semanas tem aqui? Veja, o estudo de hoje ele é mais detalhado, então eu preciso que, se você tem interesse realmente em aprender, eu preciso que você se concentre. O primeiro período é de quantas semanas? 7 semanas. O segundo período é de quantas? 62. Então dá quanto aí? 69. Mas temos aqui mais uma? Tá vendo? Mais uma semana. E está dizendo que na metade dessa semana ele faria cessar o sacrifício. Então, ao todo, aqui nós temos 70 semanas. 70 semanas são quantos dias? Não, 7 é uma semana. 70 dá quantos dias? 490 dias. Se nós estamos falando de profecia, então 490 dias são 490 anos. Parabéns. 490 anos. Grave esse número aí. Lembre que o anjo está explicando para ele o período de 2.300 anos. E o anjo pega desse período de 2.300 anos e está falando de coisas para ele que iria acontecer dentro de um espaço de 490 anos. Aqui você já entende isso. O período todo é 2.300 anos. Só que dos 2.300 anos, o anjo pegou tirou 490 anos e começou a dizer para ele algumas coisas que iriam acontecer durante esse espaço de tempo, de 490 anos. Nesse texto estão contidos dados necessários para entender a profecia. Com essa declaração bíblica, podemos estabelecer o seguinte diagrama. Eu vou mostrar um diagrama nesse instante para vocês aqui. Mas primeiro vamos ler alguns pontos explicativos aqui e depois a gente olha o diagrama. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, perceba que o período profético de 2.300 anos começa quando sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, o período de contagem é quando saísse a ordem para reconstruir Jerusalém. E quando foi que saiu essa ordem? Veja, aqui estão as passagens que descrevem isso aí, certo? E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes, da Pérsia, no ano 457. Esse é então o ano de início do período profético. Quando você vai na história, nos anais da história, você encontra lá que a ordem para que Jerusalém fosse reconstruída, ela foi uma ordem dada por esse rei aqui, chamado Artaxerxes, era o rei da Pérsia, e o ano em que ele deu essa ordem foi o ano de 457 a.C. 457, então, é o ano que deve começar a contar os 2.300 anos. Só que vocês precisam lembrar, não sei quantos de vocês sabem disso, que antes de Cristo a contagem era em ordem decrescente. Então era do maior para o menor. Só passou a ser em ordem crescente de Cristo para cá. Então precisa fazer esses cálculos aí para poder você não se bagunçar, não se atrapalhar nisso aí.
Em Esdras, no capítulo 6, versículo 14, nós encontramos o decreto que está transcrito na íntegra em Esdras 7, de 11 a 28. O decreto ele foi composto de 3 editos. O primeiro dele foi em 537 por Ciro, o segundo foi em 520 por Dario, e o que realmente se efetivou para a reconstrução de Jerusalém foi o de Artaxerxes em 457. Por que é que essas outras duas datas não podem ser usadas como ponto de partida para a contagem dos 1.300 anos? Vocês vão entender que existem alguns elementos dentro da profecia que deveriam acontecer. E se você pegar essas datas, e nós temos na história o período em que esses eventos aconteceram. Se você pegar essas outras datas, não vai bater com o evento. Um dos eventos, por exemplo, é o batismo de Jesus. E nós sabemos em que ano foi que Jesus batizou. A história revela isso. Na Bíblia você encontra isso. Jesus se batizou no ano 20... Não sabem? Jesus batizou no ano 27 da nossa era. No ano 27. Se você... E lá diz depois de quantas semanas seria. Se você contar a partir dessas duas datas, não vai bater. Não vai se encaixar. Então, se nós temos a informação de 3 editos, e quando você pega o ano 457, ele se encaixa perfeitamente com os eventos que a Bíblia descreve que aconteceria naquele período lá. Sendo que devemos começar a contagem a partir de 457 a.C. Segunda coisa que vocês precisam prestar atenção. A profecia diz que do ano 457 até o ungido, ou seja, até o batismo de Jesus, quando ele foi ungido ali pelo Espírito Santo, que ele é batizado, a pomba desce sobre ele, Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ali é um momento da unção de Jesus Cristo para a iniciação do seu ministério ali. Então, do ano 457 até o ungido, o príncipe, ou seja, até o batismo de Jesus, haveriam 7 semanas e 62 semanas. Esse total dá 69 semanas. 69 semanas em dias, está ali na tela. São 483 dias. Como nós estamos falando de profecia, vocês sempre transferem para ano. Então isso quer dizer que do ano 457 até o batismo de Jesus passaria 483 anos. E exatamente quando você faz a conta, pela história, bate certinho essa data. Em linguagem profética, equivale a 483 anos, o que nos leva ao ano 27, data em que historicamente realizou-se o batismo de Jesus. Ou seja, até aqui a profecia se cumpriu com exatidão. Você pode pegar qualquer livro de história, de biblioteca, qualquer fonte que você for. Jesus batizou no ano 27. E Daniel lá, 9, dizia que o momento até o ungido, que lá é uma referência a Jesus, seria depois de 60 ou nas 69 semanas, que dá aquela quantidade de anos ali. Uma terceira coisa que eu preciso que vocês se atentem é o seguinte: a profecia fala de uma semana a mais, 7 dias proféticos, ou seja, 7 anos, que nos leva do ano 27, se eu estou no ano 27 e eu vou botar mais 7 anos, eu vou para o ano? 34. Quando o apóstolo Estevão foi apedrejado pelo povo judeu. Com isso, o tempo de Israel estava acabado. Lá em Daniel 9:24 diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel 9:24. Tinha dito o anjo ao explicar a profecia para Daniel. Isso também se cumpriu com exatidão. O que significa isso aqui? 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Você sabe que tem uma expressão na Bíblia a respeito de Jesus que diz assim: veio para o que era seus e os seus não o aceitaram, rejeitaram. Jesus, quando ele vem, não é que as outras pessoas seriam rejeitadas, iriam se perder, seriam excluídas. Não. Mas quando ele vem, no cumprimento da sua missão, especificamente, Jesus vem ali para o seu povo, para o povo judeu. A partir do povo judeu, a partir de Israel, as outras nações deveriam ter conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus. Mas o que é que o povo judeu faz? A maioria deles, quando Jesus vem, eles
rejeitaram Jesus. Então o que está acontecendo aqui, nessas 70 semanas, é uma espécie de tempo de oportunidade para eles. Ou seja, aqui é o limite para saber se vocês vão continuar virando as costas para mim. É como se Deus, é igual ele fez no dilúvio. Lembra que Deus chegou e disse, ó, o meu espírito não agirá para sempre no homem e os seus dias serão 120 anos. Noé começou a construção da arca e Deus deu 120 anos de oportunidade para aquele povo se arrepender. Passou o período de 120 anos, ninguém se arrependeu, Noé entrou na arca com a família dele, foi salvo e o povo se perdeu, morreu todo mundo. O que Deus está fazendo aqui é dizendo que está estendendo para a nação de Israel, para o povo judeu, 490 anos, que é o que dá 70 semanas ali. 490 anos. O que é que esse povo vai fazer com esse tempo de oportunidade que eles estão tendo? Nós já sabemos o que eles fizeram. Eles mataram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Certo? E durante esse período, iriam acontecer aquelas coisas que nós estamos vendo ali. O batismo de Jesus, a crucifixão de Jesus, que seria na metade da semana. Lembra da expressão lá? Faria cessar o sacrifício. Lembra do que nós estudamos? Por que a gente está estudando esse assunto linkado com o santuário? Lembra que os sacrifícios do santuário representavam Jesus Cristo, que eu falei para vocês? Cada cordeiro daquele que era morto representava Jesus. Dizia que um dia Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, iria morrer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que significa isso? Não tem mais necessidade de matar aqueles cordeiros. Porque agora o cordeiro verdadeiro já foi sacrificado. E é por isso que cessaria o sacrifício. Não mais precisaria de sacrifício de animais. Porque o sacrifício verdadeiro já aconteceu, que foi a morte de Jesus Cristo. Por isso que o texto está dizendo que na metade da semana, de qual semana? Da última semana, ele faria cessar o sacrifício. E é interessante que Jesus batiza no ano 27, quando já tinha passado 69 semanas, então faltava uma semana para 70, correto? Na metade dessa semana, ou seja, 3 anos e meio depois, que a metade de 7 é 3,5, ele deveria cessar o sacrifício. Se você conta do ano 27, 3 anos e meio, você vai para o ano 31. Metade, 31, que foi o ano que Jesus foi sacrificado. Exatamente 3 anos e meio depois. Veja que a profecia bate exatamente como foi dito aí. Aí faltava o quê? Mais 3 anos e meio, que levaria ao ano 34. Que é quando o povo lá judeu apedreja Estevão, que era um dos apóstolos de Jesus. E aí definitivamente eles são, como nação, como povo, rejeitados, viu? Claro que qualquer israelita, qualquer judeu, qualquer ser humano que se arrepende e se entrega a Deus, terá o perdão de Deus, isso é evidente, né? Mas, como privilégios que eles tinham de nação, não tem mais. Aqui era para colocar 4, eu coloquei 5, viu? Mas vamos lá. Até aqui tudo aconteceu como estava previsto. A profecia foi dada a Daniel por volta do ano 607, e séculos depois tudo se cumpriu ao pé da letra. Então, em 605 e 607, antes, o anjo chega para Daniel e explica aquilo ali que eu estava lendo para vocês. E de séculos depois, as coisas acontecem exatamente como o anjo tinha dito para ele que iria acontecer. Tudo isso que nós estamos estudando, qual a relevância disso? Nós estamos para responder o que foi que aconteceu em 1844. Nós estamos para responder quando é que termina os 2.300 anos. Tudo isso. Então, olha ali, agora me acompanhe no raciocínio. Se depois do período das 70 semanas, que é a mesma coisa que 490 anos, que nos levou ao ano 34, continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2.300 anos vai terminar quando? 1844. É só fazer a conta. Por exemplo, se no ano 34 já tinha se passado 400, se até o ano 34 já tinha se passado 490 anos, faltava quantos anos mais para 2.300 anos? Se você tira 490 de 2.300, quanto fica? 1.810.
Está faltando para fechar os 2.300 anos, 1.810 anos. Veja, o período todo é 2.300. 2.300 menos 490, 1.810. É o que falta para fechar os 2.300 anos. E esse primeiro período de 490 anos nos levou até o ano 34. Então o que é que eu faço? Eu somo 1.810, que é o que falta, ao ano 34. É como se fosse começar a contar de novo. E se eu somo 1.810 a 34, eu vou para que ano? 1.844. Então, no ano de 1.844, terminou o período de 2.300 anos. E o que era que iria acontecer no final dos 2.300 anos? A purificação do santuário. Que vocês já aprenderam que a purificação do santuário é o julgamento. Então, queridos, aqui a gente já responde aquela pergunta. No ano de 1844, começou o julgamento de todos os habitantes da terra. Já terminou? Não, porque ele vai terminar com o fechamento da Porta da Graça. Mas nesse momento, enquanto nós estamos aqui, o julgamento da humanidade, desde quem já morreu até quem está vivo, está em andamento no céu. Isso quer dizer que eu e você podemos ser rejeitados ou absolvidos a qualquer momento. Por isso, a necessidade da urgência e a devida atenção à vontade de Deus na sua vida. E é por isso a minha angústia e por isso que eu peço tanto a vocês que prestem atenção e levem a sério, porque eu sei o que é que isso aqui vai resultar se você endurece o seu coração e você não se rende a Deus. O seu nome pode ser passado nesse momento no tribunal celestial, ou o meu, e se formos encontrados em falta com Deus, em algum aspecto em que eu saiba a vontade dele, mas estou com rebeldia desobedecendo, não importa se você é bonzinho, se você já ajudou pessoas, se você não importa, vai ser condenado. Então nós já estamos há 180 anos dentro do período do julgamento da humanidade. E esse período de julgamento, ele está chegando ao seu final. Aí aqui eu quero mostrar o diagrama, o gráfico. Então vocês podem ver aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o período de 490 anos. Aí ele pegou essas 70 semanas e dividiu em 3 períodos. Primeiro período, 7 semanas, segundo período, 62 semanas, e a última semana, fechando 70 semanas ao todo. Essas primeiras 7 semanas aqui, seria para quê? Para a reconstrução de Jerusalém. A reconstrução deveria acontecer dentro desse período. O que eu estou mostrando aqui é o que a gente leu lá, viu? Depois dessas 7 semanas, diz que passaria 62 semanas até o ungido. Então, quando você conta daqui mais 62 semanas, você chega exatamente ao ano 27. Foi o ano que Jesus foi batizado. Lá dizia que na metade dessa semana, ele seria morto, cessaria o sacrifício. Aqui, 3 anos e meio depois, ele é morto, no ano 31. Restava mais 3 anos e meio, que leva ao ano 34. Só que daqui para cá, para completar os 2.300 anos, faltam 1.810 anos. Aí a gente vem para outra parte do diagrama. Só que antes de mostrar, olhe para cá. No capítulo 9, no versículo 26, olha o que diz ali. Olha. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Veja que é uma referência a Jesus ali. Depois das 62 semanas, ele seria morto. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E até o fim haverá guerra. Vocês já ouviram falar da destruição de Jerusalém no ano 70? Nunca ouviram falar disso? Isso também está nos anais da história. No ano 70, Jerusalém foi invadida e ela foi destruída a tal ponto que o sangue... Está vendo essa água que desce aí da cachoeira aqui, Castro Alves? A história diz que o sangue dos judeus que foram mortos ali corria igual uma cachoeira dessa aí, nas escadarias de Jerusalém. Muitos escaparam, porque antes de acontecer, Deus tinha dado um aviso para eles. Que é aquele contexto lá que fala, ore para que a sua fuga não dê nem no inverno e nem no dia de sábado. Jesus estava falando de quê ali? Dessa destruição que aconteceria. E aí Jesus disse para eles, quando vocês verem Jerusalém cercada, sitiada, esse é o sinal para vocês saírem da cidade.
E aí o que é que acontece? Isso está na história, gente. Isso aqui eu não estou inventando. Quando o exército cerca a cidade para poder destruir, logicamente eles não têm como fugir. Se está cercado, como é que eles vão sair? Só que de maneira inexplicável, humanamente falando, esse exército, ele dá uma recuada. E quando ele dá essa recuada, os fiéis que estavam lá dentro entenderam que ali era a oportunidade para que eles saíssem da cidade. Eles então, nessa recuada que o exército deu, eles, famílias, os fiéis, pegaram e saíram da cidade para os montes, para lugares retirados. O exército foi, depois, voltou. E quando voltou nesse segundo cerco, quem não obedeceu ao sinal, todos foram mortos. Terrivelmente. Crianças, adultos, porque era uma estratégia de guerra. Cercar a cidade, porque ali não entra comida, o abastecimento que está dentro, vai acabar a água, vai acabar a comida, vai acabar tudo. Nesse episódio, as filhas, as mães começaram a negociar para comer os próprios filhos. É porque vocês não leem a história, vocês não sabem o que aconteceu. Mas foi um período tão terrível que as próprias mães começaram a negociar. Hoje a gente vai comer o meu filho, amanhã a gente come o seu filho. Quando pegavam os defuntos, depois que morreram, encontravam dentro deles e também na fezes deles pedaços de couro, pedaços de ouro. O que era isso? Quando faltou a comida para eles, eles começaram a comer essas coisas. O povo de Deus, entre aspas, que estava preso lá dentro de Jerusalém, mas por quê? Porque não obedeceu ao sinal, que eles tinham que ter saído quando o exército recuou. Eles ignoraram o sinal, acharam que o exército não viria mais, permaneceram dentro da cidade e foram destruídos. Pesquisem sobre isso, gente. Destruição de Jerusalém no ano 70. Bota lá no Google ou qualquer outro lugar que vocês vão ver a fonte disso aí. Certo? E aqui diz o quê? Que até o fim haveria guerra. O que é que está acontecendo naquela região lá? Me diga se teve um período praticamente para aquela região envolvendo ali Jerusalém, aquela área lá, que é essa região aí. Deixou de ter guerra em algum momento ali? Não, filho. É acabando uma, estourando o outro. É acabando uma, estourando o outro. Então o que você vê lá, a guerra do Hamas, aquilo é profético. Aquilo vai acontecer até o fim, porque foi Deus que disse que seria assim. E é consequência do posicionamento deles diante de Deus. 27. E fará firme aliança a muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, como aconteceu aí. Aqui é a outra parte do diagrama. Então, ano 34 faltaria 1810 anos, e os 1810 anos leva ao ano de 1844. O que é que está faltando? Esse período aqui é o período da purificação do santuário, certo? Jesus está no processo de julgamento da humanidade. Terminando o julgamento, o que é que acontece em seguida? A volta de Jesus. Porque terminou de resolver os casos, já sabe quem está salvo e quem está perdido, ele agora vem buscar os seus. Por isso que a Bíblia fala que ele vai vir para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se ele já vem trazendo a retribuição, é porque a decisão já foi tomada antes. Certo? E a decisão está sendo tomada quando? Exatamente nesse período aqui. Este não é um assunto para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que o destino dos homens começou a ser definido. Por isso o Apocalipse declara que era necessário levantar-se um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: chegou a hora do seu juízo. Então, por isso que alguém tinha que se levantar, um povo tinha que se levantar para avisar os outros que o juízo já tinha chegado. E é o que eu estou fazendo aqui, avisando a vocês que nós estamos vivendo no período do juízo final. Veja como a profecia, veja como o profeta Daniel descreve o juízo celestial. Olha as cenas que foram apresentadas ao profeta Daniel. Aí estão as referências bíblicas. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então Deus não só disse para ele sobre o juízo, Deus mostrou para ele alguns detalhes, como era que iria acontecer o juízo. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Note que aqui diz que tem livros lá. Não é que Deus precisa disso, Deus é onisciente, mas as criaturas que ele criou não é onisciente, então eles precisam ver os registros. O julgamento começa pelos mortos, Apocalipse capítulo 11, versículo 18.
Na verdade, chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, começou por quem? Pela primeira pessoa que morreu. Quem foi a primeira pessoa que morreu na terra? Adão? Foi Adão a primeira pessoa que morreu na terra? Gente, pelo amor de Deus. Filho de Adão. Abel. Abel foi o primeiro que morreu. Então começa por Abel. Começa pelos mortos, até chegar nos vivos. Apocalipse 11, 18 a 19. Diante da arca dos 10 mandamentos, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso aqui deveria dizer muita coisa para vocês, principalmente vocês que são evangélicos, com todo respeito. Por quê? O que era que tinha dentro da arca da aliança? Lembra que o santuário terrestre era um modelo do santuário celestial. Isso não está claro na Bíblia? Está claro, eu mostrei para vocês os textos. Então esse santuário terrestre, ele foi construído baseado em um modelo de um santuário celestial. No santuário terrestre, todos os móveis que tinha ali eram modelo do que tinha no santuário celestial. E no santuário terrestre, no lugar principal, que era o Santo dos Santos, tinha um móvel lá chamado de Arca da Aliança. E o que é que tinha dentro dessa Arca da Aliança? A gente viu. Lá tinha 3 coisas. Lá tinha o bastão de Arão, que floresceu. Lá tinha uma urnazinha, uma cubucazinha lá com um maná. E lá tinha as 2 tábuas da lei. E essa mesma Arca da Aliança, bem anos e anos e anos depois que Jesus morre, João tem a visão do santuário celestial. E o que é que João vê lá? A Arca da Aliança. Se essa Arca da Aliança serviu de modelo para a Arca da Aliança terrestre, eu tenho que aceitar que dentro dessa Arca da Aliança, no santuário celestial, lá tem também os 10 mandamentos de Deus. Que tantos evangélicos rejeitam, criticam, diz que passou, que não tem mais validade, que não é mais para ser guardado. Essa lei dos 10 mandamentos. Mas você está vendo aí anos e anos depois, mesmo no santuário celestial, essa Arca da Aliança sendo vista no santuário celestial. Olha, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado? Se eu não matar, mas eu adulterar, eu estou transgredindo a lei ou não estou? Estou. Aí ele diz aqui, porque aquele que disse não adultere, também ordenou, não mate. Ora, se você não adultera, porém mata, vem a ser transgressor da lei. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão futuro de ser julgados pelo quê? Pela lei da liberdade. Então Paulo está aqui, Tiago está aqui dizendo que essa lei, que é a lei dos 10 mandamentos, ele citou os mandamentos aqui para você saber qual é a lei que ele está falando, ele está dizendo que ela é a lei da liberdade, e ele está dizendo que nós seremos julgados, a lei que vai servir de parâmetro para o julgamento, qual é? É a lei dos 10. Você está entendendo porque é que Satanás tem tanto interesse em você acreditar que essa lei não está mais em vigor? Que essa lei foi abolida, que essa lei passou? Então, todo julgamento tem que ser baseado em uma lei. Você vai ser acusado de quê? De transgredir o quê? Tem que ter uma lei para que você tenha transgredido ela. E de acordo com Tiago, os 10 mandamentos. Então, você deveria acionar aí suas anteninhas e começar a ficar atento em relação a isso. Os únicos casos considerados nesse primeiro momento, no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados serão os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta, separada e ocorre em ocasião posterior. O que é que esse texto aqui está querendo dizer para a gente? Lá, no santuário terrestre, os únicos casos que eram considerados no dia da purificação era somente daquelas pessoas que, quando pecaram, tiveram a preocupação de pegar o cordeirinho e levar lá, para poder confessar na cabeça do cordeiro, para que o pecado fosse transferido para o santuário. Aqueles que lá tinham pecado e que não estavam nem aí, como hoje, porque tem gente que peca e não está nem aí para pedir perdão, não é assim hoje? Não está nem aí. Sai aprontando a torta e a direito e a consciência nem acusa.
Esses casos, essas pessoas, elas são classificadas como ímpios. E essas pessoas, o caso delas nem é considerado no julgamento. Nessa fase. Porque o julgamento tem 3 fases. Tem a fase investigativa, tem a fase comprovativa e tem a fase executiva. Essa fase do juízo que eu estou estudando com vocês, qual é delas? É a comprovativa ou é a executiva? Ou é a investigativa? Hã? Parabéns, é a investigativa. Ou seja, nesse período está sendo investigada a minha e a sua vida. Depois dessa investigação vem a comprovação, ou seja, foi analisada a vida de Sandoval e o resultado é esse. Aí vem a comprovação. Aí vai vir em seguida a sentença, que é o quê? A condenação ou a absolvição, certo? Então, só é considerado para a investigação o caso daqueles que se entregaram a Jesus. Então, se você não entregou sua vida a Cristo para andar em retidão, em obediência a Ele, nem seu nome é passado lá. Ó, você sabe que a gente usa esse termo porque é bíblico. Tem uns que se entregam e tem uns que não se entregam. Você devia aprender sobre isso. Para saber se você... E não é pela sua boca. Não, eu sou de Cristo, eu me entreguei a Cristo. Não é pela boca. É pelo posicionamento. É pela atitude sua diante da vontade dele, conforme revelada na palavra. Olha esse texto bíblico. João 3,18. Não há condenação eterna reservada para aqueles que confiam nele como Salvador. Mas aqueles que não confiam nele como Salvador já foram julgados, ou seja, já foram condenados por não crerem no Filho único de Deus. Ou seja, alguém que não crê em Jesus, e não é crer, não é confessar de boca. Porque se eu perguntar aqui, você crê em Jesus? Todos vocês vão dizer que crê. Eu lembro de um fato que aconteceu aqui no Nordeste, e isso foi real. Uma região de seca, você sabe que o Nordeste é castigado por seca. E ali a Igreja Católica fez um movimento de oração para pedir a Deus para que chovesse, porque estava castigada a região, muita seca, muita coisa. E aí convocou as pessoas para vir à praça, para poder pedir a Deus que chovesse. E foi muita gente, a praça ficou repleta de pessoas. Mas somente uma criança estava lá na praça com guarda-chuva. Quem você acha que verdadeiramente estava acreditando que Deus ia ouvir o pedido para chover? A criança, filho. Então tem muita diferença entre você falar e você fazer. Se eu perguntar, você crê, você aceita, de boca, de mão, todos nós vamos dizer. Mas e de posicionamento, e de atitude diante da vontade dele, conforme revelado aqui? Quem sou eu, quem é você? É isso que vai fazer a diferença aqui. Então aqueles que posicionam de maneira correta diante de Deus, em uma posição de obediência a Ele, é para esses que a primeira parte do texto fala, que não há condenação reservada para eles. Mas quem não tem esse posicionamento, já está condenados. O estado atual é de condenação. Por quê? Porque não está posicionado segundo a vontade de Deus. Ah, mas pode mudar, Xavier? Pode, porque a porta da graça ainda está aberta. Então você pode mudar o status. Como? Se rendendo, se entregando, passando a fazer a vontade dele conforme ele pede. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. É tempo que comece o julgamento por onde? Pela casa de Deus. Quando fala casa de Deus, está se referindo ao povo de Deus, considerado povo de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Você está vendo que eu não estou falando besteira? Isso está escrito, filho. Veja que ele está fazendo a distinção dos que obedecem para os que não obedecem. Ou seja, a casa de Deus é aqueles que já decidiram viver em obediência a Deus. Esses também pecam? Pode pecar em algum momento. Mas eles já estão posicionados para fazer a vontade de Deus. E quando cai, eles recorrem a Deus em arrependimento, pedindo perdão. Mas tem a classe de desobedientes que não está nem aí. Está nem aí para a palavra de Deus. Endurece o coração completamente. E esses, o destino deles, se assim permanecerem, já está determinado.
já está certo. Olhe mais aqui, Daniel 7,10. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados o nome e as ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Olha aqui, ó. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, ele acrescenta, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então lembra que eu falei do anjo relator que registra o que você faz, o que eu faço? Então existe um registro da nossa vida lá no céu. Existem livros lá no céu, e veja que está no plural. Ó, o livro da vida contém o quê? O nome de todos aqueles que já entraram para o serviço de Deus. Todos aqueles que se entregaram a Deus, aí o seu nome foi lá para um livro chamado Livro da Vida. Grava o nome desses livros. Ó, Jesus ordenou aos seus discípulos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes, aonde? Escrito? Nos céus. Lucas 10, 20. Olha esse outro texto. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão aonde no livro? Da vida. Filipenses 4, 3. Daniel declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achar escrito no livro. E João no Apocalipse diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Seu nome já está no livro da vida? Ah, Xavier, eu não sei. Tá, não tá? Bom, depende do que você está fazendo com a vontade de Deus que você conhece. Outro livro. O primeiro que a gente viu aqui é o da vida. O nome da pessoa vai lá. O segundo livro é chamado de livro memorial, ou livro de memórias. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então lá no céu tem um outro livro, que é chamado de memorial, e nesse livro está registrado todas as coisas boas que você já fez na sua vida. Tudo de bom que aquele que se entregou a Cristo faz, está registrado nesse livro memorial. Ajudou alguém? Está registrado. Deu passagem para alguém na rua? Está registrado. Deu bom dia? Está registrado. Foi educado? Foi decente? Está registrado. Qualquer coisa boa, foi bom? Está registrado. Tudo isso. Neemias, a isso se refere quando ele diz assim, ó, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. Ou seja, o profeta Neemias, ou seja, não apague, Senhor, aquilo que eu fiz de bom na casa do Senhor. Olha aqui, no livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontra-se ali registrado. Diz o salmista, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ou seja, os momentos de angústia, os momentos de luta, tudo isso é registrado diante de Deus, não deixa passar nada. Mas tem uma outra coisa aqui, ó. Nós temos também o livro de relatório dos pecados. Então, tudo que você fizer de ruim também é registrado. Por isso que lá fala dos livros, abriram-se os livros. Abre o da vida, abre o de memória e abre o livro de pecados. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto. Eclesiastes 12, de 1 a 4. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades. Iniquidade é pecado. Ou seja, está escrito diante de mim o seu pecado. Aquilo que o Senhor fez está registrado. Mas vocês já aprenderam como é que faz para apagar. Como é que apaga o pecado de lá? Hã? Como é que apaga o pecado meu e seu que estiver registrado lá? Se arrependendo. Recebe o perdão de Deus, é apagado. Lembre que o arrependimento é mudança. Então, não diga estar arrependido se não muda a atitude, se não muda o posicionamento. Os 10 mandamentos são o padrão de Deus para o juízo. Qual será a sua condição no julgamento? Qual será a sua condição? Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida
e o relato de suas boas ações são apagados do livro de memória. Então chegou o seu nome. Seu nome, vamos supor que você avançou e conseguiu botar o seu nome lá. Seu nome foi registrado no livro da vida. Aí chegou a sua vez de ser julgado. E você foi condenado. Seu nome é riscado de lá do livro da vida. E as coisas boas que você fez serão apagadas. Não se fará a memória delas. Olha o que o texto diz aí. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32 e 33. Ou seja, é claro e evidente que aquele que pecar e não se arrepender, entendeu? Porque pecador todos somos. Então até o Moisés foi. É o que pecar e não mudar. Não se arrepender, não abandonar esse pecado. E olha o que diz essa outra passagem. Desviando-se o justo da sua justiça, ou seja, aquele que vivia uma vida correta e deixou de viver uma vida correta, e cometendo a iniquidade, que é o pecado, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Então não vai ter registro das coisas boas que ele fez. Então isso é muito sério. Então olha esse gráfico aqui. Isso aqui foi logo depois que ele morre. Jesus vai para o lugar santo, que é aquela primeira parte do santuário celestial. Mas em 1844 começa a purificação do santuário. E aí Jesus passa para o lugar santíssimo do santuário celestial. E nós estamos, desde 1844, há 180 anos, dentro desse período aqui. Terminando esse período, é o que acontece, que a gente chama de fechamento da porta da graça. Ou seja, vai terminar o julgamento, os casos vão ter sido decididos, e aí Jesus volta. Só lembrando que o caso de uma pessoa também é decidido quando essa pessoa morre, certo? Porque depois de morto, o morto não se arrepende, nem peca mais. O morto não faz mais nada. Então, o que vai contar para ele é o registro dele até antes dele morrer. Que Deus o livre, se eu morrer agora, já era. O que eu fiz até antes de morrer é o que está contando. Por isso que é perigoso você ficar postergando. É mês que vem. É ano que vem. Eu vou mudar depois. Não, um dia eu vou abandonar isso aqui. Não, um dia eu vou mudar de vida. Não, um dia eu vou deixar de ser desse jeito. Um dia? E se esse dia nunca chegar para você? E se for tarde, como foi tarde para várias pessoas? É por isso que todas as vezes que a Bíblia fala da questão de salvação, a Bíblia sempre fala no tempo presente. Sempre fala hoje. Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe se você vai ter oportunidade amanhã. Então o momento é hoje. Olha o que diz esse texto. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim diz o Senhor, será também a vinda do Filho do Homem. Então, do mesmo jeito que não deram crédito a Noé, do mesmo jeito que zombaram da profecia que Noé estava trazendo de um juízo que iria acontecer, a Bíblia está dizendo, essa geração do fim, que estará vivendo próximo da volta de Jesus, vai se comportar da mesma maneira. Vão buscar os prazeres, as bebedeiras e tudo mais, até que seja tarde demais. Olha, silenciosamente despercebida, como um ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Perigosa é a condição dos que, se cansando de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, poderá ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. O julgamento será encerrado
pouco antes da segunda vinda de Jesus, com o fechamento da porta da graça, que é um tema que a gente vai estudar depois, como eu já disse para vocês. Então, como eu disse para vocês, o julgamento ele tem essas três fases. A fase investigativa é a fase que a gente está. Quando termina essa fase, vem a fase de confirmação. Isso vai acontecer durante o período de 1000 anos. Nós vamos estudar também esse tema depois, que é 1000 anos que os salvos vão passar lá no céu, onde Deus mora. E aí, depois desses 1000 anos, vem a terceira fase do juízo, que é a fase de execução, que é a fase final. Então proclamou com voz grave: temei a Deus, rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O período que nós estamos vivendo é um período em que você deve, com todas as suas forças, se render a Deus, fazer a vontade dEle. Ah, Deus quer que eu viva assim? Não, então não vou viver. Deus quer que eu coma isso? Não, então não vou comer. Deus quer que eu beba isso? Não, então não vou beber. Deus quer que eu frequente esse lugar? Não, então não vou frequentar. Ou seja, viver para fazer a vontade de Deus. Essa aqui deve ser a minha e a sua decisão. Ao que você sente quando pensa no juízo? Algo ruim? Tem medo? Saiba que o juízo de Deus existe para salvar. Mas para que isso seja uma realidade, presta atenção, você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele é o advogado que nunca perdeu uma causa e está pronto a interceder por você nesse julgamento. Na verdade, ele já pagou a sua pena. Você só precisa confiar e aceitar a sua intercessão. Por que você não pede a Deus, nesse momento, que interceda por você no tribunal celestial? Por que você não confessa a Ele os pecados que existam na sua vida, que precisam ser abandonados? Duas coisas nós precisamos fazer. Entender que o juízo está em curso e que precisamos depender de Cristo para a salvação. Segunda coisa, aceitar Jesus como Salvador e permanecer obedecendo a sua lei, os seus mandamentos, a sua vontade. Se assim o fizer, nós estaremos livres da condenação quando esse juízo terminar. Nós vamos cantar a música agora, para encerrar. E enquanto cantamos, eu gostaria que você pensasse em tudo que você ouviu. Refletisse e decida o que é que você vai fazer da sua vida. A minha parte, eu estou fazendo. Eu não sou melhor do que você, eu estou na mesma situação, eu preciso lutar para permanecer firme do mesmo jeito, obedecer, porque senão eu vou ser condenado também. Então, cada um se vira o que vai fazer da vida. Deus está mostrando para a gente o que é que Ele espera da gente, o que é que a gente deve fazer. Bom, eu quero o céu. Esse mundo, do jeito como ele está, ele tem prazo de validade. Daqui a poucos anos, ele vai ser completamente destruído. Mas aqueles que permaneceram com Cristo, esses estarão a salvos. Eu quero estar entre esses. Não sei se esse também é o desejo do seu coração. Vamos ficar de pé, vamos cantar e orar. Ele me traz segurança e calor, nele eu posso confiar, com seu amor me salvou. Quero adorar ao Criador, por sua bondade e seu imenso amor. Quero estar com Jesus.
Jesus, quero adorar ao Criador por sua bondade, seu imenso amor, por seu perdão, por me dar salvação. Para sempre quero estar com Jesus. Para sempre quero estar com Jesus. Um minuto para você falar com Deus aí e eu encerro com um amém. Mentalmente, converse com Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos.